Um dos casos mais macabros da ufologia mundial aconteceu aqui mesmo no Brasil, mais propriamente dito, na cidade de São Paulo, no ano de 1988. A história correu o mundo e ficou conhecida como o caso da represa Billings, cujo esse, inclusive, serviu de inspiração para um dos capítulos da famosa série Arquivo X, logo no início dos anos 2000. E você vai conferir todos os detalhes daqui a pouquinho. Afinal de contas, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você que clicou aqui pela primeira vez, que possa se inscrever no canal, pois enquanto roda a vinheta, vai começando mais um Vídeo Mistério. Meus caros, como eu abri dizendo, o caso da represa Billings com certeza é um dos mais intrigantes e inexplicado até os dias de hoje. Tudo começou em um dia claro de primavera, no ano de 1988. O personagem principal da história aqui, Joaquim Sebastião Gonçalves, acordou cedo, com a intenção de tirar um dia de folga e fazer o que ele curtia muito, ou seja, ir pescar na represa Billings. Pegou o ônibus até o Jardim Recanto do Sol, na região do Grajaú, que é um bairro de São Paulo. Chegando lá, ele então entrou em uma das trilhas que já conhecia e logo chegou à represa. Longe da vista de outras pessoas, ele então se despiu como sempre fazia, ficando apenas de cueca. Dobrou cuidadosamente as roupas e escondeu elas no meio da mata. Logo em seguida, entrou na água, num lugar ali bem raso, portando apenas seus equipamentos modestos de pescaria. Atravessou cerca de 80 metros que separavam ele da margem e ali passou o dia todo pescando. No dia seguinte, familiares deram falta de Joaquim, que não voltou para casa. Acontece que durante a semana, um garoto que caminhava pela mata caçando passarinhos avistou um cadáver caindo em uma ilhota, cujas essas são muito comuns ali naquela região, pequenos pedaços de terra, e cheio de urubus sobrevoando em volta. O menino, muito assustado, saiu dali aos berros. Avisou alguns moradores das proximidades que logo acionaram a polícia. Após comparecerem ao local, os agentes da Delegacia de Polícia de Santo Amaro requisitaram auxílio do Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo da represa, com o auxílio de um barco. A princípio, dado o estado de decomposição e a ausência de documentos que não identificaram, ele foi dado como indigente. Somente algumas semanas depois, o corpo foi identificado. Informações adicionais dos familiares deram conta de que Joaquim tinha 53 anos de idade, sofria de epilepsia e tomava remédios controlados, mas, lamentavelmente, bebia muito. Na época, tanto o relatório oficial da polícia como o laudo do Instituto Médico Legal de São Paulo concluíram o mesmo. Ou seja, a mistura dos medicamentos com álcool fez com que a vítima sofresse um mal súbito, desmaiando sem ninguém para socorrê-lo em meio ao lugar deserto. Ele então ficou à mercê de ratos, aves de rapina e parcialmente devorado por predadores. Ok, até aqui você pode até estar querendo interromper o vídeo, sair da história e dizendo: poxa,
algo totalmente normal, não tem absolutamente nada a ver com extraterrestres, abduções, mas calma aí que a coisa vai ficar mais clara a partir de agora. Erroneamente ainda, o Corpo de Bombeiros disse que Joaquim tinha sido encontrado na represa Guarapiranga na época. Ou seja, uma série de erros inconclusivos que começavam a ser notados durante a documentação do óbito de Joaquim. Dada a estranheza e o próprio desinteresse dos familiares, então os responsáveis legais pela investigação decidiram dar tudo por finalizado. Resumidamente aqui, até essa parte da história, o que eu posso dizer é o seguinte: vamos simplificar, já que a família não fez nenhum alarde, estava conformada com tudo o que aconteceu, simplesmente mais uma morte convencional. Mas até que em setembro de 1993, a conceituada revista UFO, do finado Ademar Jevaer, que inclusive já participou aqui no canal conosco em algumas entrevistas, em sua edição na época de número 25, publicou o estranho caso da represa Guarapiranga como uma temida sequência das mutilações animais, pois o que aconteceu com o Joaquim, exatamente que vocês vão ver a partir de agora, já tinha acontecido no local, só que com animais, e mesmo posterior ao incidente continuou acontecendo. Na época, tudo foi investigado pela pesquisadora da revista Encarnación Zapata Garcia. Acontece que em 1994, na 32ª edição da revista UFO, um novo artigo da pesquisadora veio a levantar dúvidas sobre alguns dos pontos mais controversos dos laudos oficiais da morte do pescador. O caso, então, começou a tomar proporções e também foi notificado pelo jornal Notícias Populares em abril de 1997 e também na revista Extra, cujas publicações, quem conhecia sabe que eram bem apelativas e adeptas ao sensacionalismo, o que fez de fato também, na época, o caso ficar sobre júdice, pois muitos pensavam que o Notícias Populares e a Extra só estavam querendo lucrar com aquilo e jogar a culpa nos extraterrestres, digamos assim, para ganhar evidência. Mas, agora sim, chegamos ao ponto. O que jamais foi explicado, tanto na perícia legal como na casuística ufológica, é que em laudos registrados pelo IML, com fotografias coloridas, que eu não posso colocar aqui, ok, por questões de regras do YouTube, que nós não podemos colocar fotos de mutilações de animais ou pessoas, etc e tal, ok? Mas se vocês derem um Google aí, caso da represa Billings, vocês vão achar as fotos, quem tem estômago forte, ok? Afirmam que o cadáver de Joaquim foi encontrado vestido, claro, apenas de cueca, como nós já dissemos, e com inúmeras mutilações. Só que o cadáver estava sem os olhos, sem as orelhas, saco escrotal, sem o ânus, bem como todo o sistema digestivo em alguns órgãos. Todos os ferimentos, meus caros, e mutilações estavam cauterizados, ok? Como se tivesse sido queimado realmente e feito por algum tipo de cirurgião ou algum tipo de aparelho, ok? Segundo o laudo, ainda é sugestivo que o modus operandi foi feito com incisão
cirúrgica em partes de tecidos moles e em orifícios naturais mediante aspiração. Tecidos moles, como por exemplo o próprio aparelho digestivo, língua e etc. Ok? Ou seja, de acordo com o legista que exumou o corpo, algum instrumento mecânico foi enfiado pela barriga e aspirou os órgãos internos, enquanto a pele e tecidos moles foram extraídos com cortes cirúrgicos precisos. Então, o que acontece? Tem uma das fotos que vocês vão achar aí no Google, que, por exemplo, mostra uma cavidade bem redonda mesmo na barriga do cadáver, que é como se... imagina que tivessem colocado uma borda de um copo cortante ali e feito exatamente aquilo de um formato uniforme. Coisa que uma ave de rapina, um animal predador, não teria condições de fazer aquilo exatamente como foi feito. E nem tampouco ter extraído todos os órgãos. O cadáver ele não tinha o aparelho digestivo todo, não é que ele tinha sido comido, entendeu? Tinha sido retirado, tal qual você pode fazer para retirar num Instituto Médico Legal, numa faculdade de medicina, para fazer uma amostra, certo? E também é dito que o cadáver foi exposto a um exame químico toxicológico onde não revelou nenhuma substância alcoólica ou mesmo tóxica. Segundo ainda as autoridades envolvidas, Joaquim pode ter desmaiado por estar na região de fulminação de um raio, o que explicaria as queimaduras. Sobre as mutilações do cadáver, as mesmas autoridades acreditam também a animais silvestres. Mas, como nós dissemos ainda há pouco, nada explica as pequenas incisões e precisão cirúrgica, e muito menos da forma que foi retirada a pele do cadáver. Mas o mais assustador, meus amigos, é que o corpo apresentava sinais de reações vitais. O que quer dizer isso? Joaquim ainda estava vivo quando tudo acontecia. Então, chegamos à conclusão. Um serial killer, só se o cara tinha algum tipo de barco ali naquela região, com todo um aparato cirúrgico, uma sala de cirurgia dentro de um iate ou coisa assim, teve o trabalho de levar o cadáver até lá, fazer toda essa mutilação e depois largar ele na ilhota que tinha ali. Difícil, né? Em pleno ano de 1988 a gente imaginar uma cena como essa. Ou seja, tudo indica que, assim como os animais que foram encontrados na mesma situação, o Joaquim, infelizmente, passou por algum tipo de experiência. E ainda por cima, quando estava vivo. Meus caros, este caso é tão obscuro e intrigante quanto o próprio nome dessa série, ou seja, Vídeo Mistério. Eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas convido a todos para que continuem acompanhando os nossos outros episódios, cujos esses estão aqui na descrição desse vídeo com a playlist completa. Não se esqueça de se inscrever no canal, afinal de contas, com certeza, nós nos veremos no próximo vídeo. Até lá!